Olá! Neste vídeo vamos explicar os procedimentos básicos da datação absoluta ou radiométrica. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Então, já vimos que as rochas podem ser datadas de duas formas. Existe a datação relativa e a datação absoluta. A datação relativa permite estimar a idade das rochas através da sua comparação com outras rochas ou com determinadas estruturas geológicas, como falhas, intrusões, etc. A datação absoluta ou radiométrica permite estimar a idade das rochas em milhões de anos, recorrendo à utilização de isótopos radioativos. Assim, conseguimos dizer que determinada rocha tem, por exemplo, 700 milhões de anos. Obviamente que surge aqui uma questão. O que são então isótopos radioativos? Como é que a utilização deste tipo de elementos químicos permite então a datação absoluta das rochas? Vamos ver o que são isótopos radioativos. Ora, isótopos são átomos de um elemento químico, de um mesmo elemento químico, cujos núcleos têm o mesmo número atómico e um número de massa diferente, como por exemplo o carbono. Temos o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14. São todos eles isótopos. Têm, como vemos, número de massa diferente, 12, 13, 14, mas têm um número atómico, todo ele sempre o mesmo, que é o número 6. Dos três isótopos de carbono, aquele que é mais instável é o carbono 14. E, como é óbvio, tudo o que é instável tende a ficar mais estável. Então, na natureza, o carbono 14 tende a ficar mais estável como? Emitindo energia. Emite radioatividade quando se transforma num isótopo mais estável. Ora, todos os isótopos que são instáveis, que se transformam em isótopos mais estáveis através da libertação de radioatividade, têm o nome de isótopos radioativos. Temos o exemplo do carbono 14 como sendo o isótopo instável e tende a transformar-se, como dissemos, num isótopo mais estável, que neste caso é o nitrogênio 14. Quando isto acontece, já vimos que se liberta energia, radioatividade, e o processo através do qual um isótopo instável se transforma num isótopo estável através da libertação de radioatividade tem o nome de decaimento radioativo. Chamamos também ao isótopo instável o inicial, o isótopo pai, e o isótopo estável, aquele que se vai formar através do isótopo instável, o isótopo filho. O carbono 14 é muito utilizado em achados arqueológicos, em datações mais recentes, contudo, nas rochas utilizam-se mais frequentemente outros pares de isótopos, como por exemplo o par de urânio e de chumbo, que é o exemplo que vamos dar agora. O urânio 235 é o isótopo pai, o isótopo instável, que se transforma ao longo do tempo no isótopo de chumbo 207, que será o isótopo filho. Então, quando uma rocha se forma, assim no momento da sua cristalização, ela vai ter o quê? Vai ter 100% de isótopos pai, 100% dos isótopos instáveis, porque formou-se, tem todos os elementos químicos e alguns vão ser então instáveis. Com o passar do tempo, o que é que vai começando a acontecer? Alguns daqueles isótopos instáveis vão-se começar a transformar em isótopos mais estáveis, até que num determinado momento nós temos na rocha 50% de isótopos filho e 50% de isótopos pai. O que é que isto quer dizer? Que metade dos isótopos pai já se transformaram em isótopos filho. Quando isto acontece, dizemos que passou uma semivida. Então, podemos definir tempo de semivida como o tempo necessário para que se dê a desintegração de metade do número de isótopos pai de uma amostra. Então, é no momento em que nós vamos ter 50% de isótopos pai e 50% de isótopos filho, que resultam da desintegração dos isótopos instáveis. Nesta rocha, neste momento, passou uma semivida. Como estávamos a falar aqui do par de isótopos urânio 235 e chumbo 207, convém
saber qual é o tempo de semivida deste par de isótopos. E, consultando tabelas, sabemos que o tempo de semivida deste par de isótopos é aproximadamente 700 milhões de anos. Então, neste momento, se eu encontrasse uma rocha com estas proporções de isótopo pai e isótopo filho, eu podia dizer que esta rocha tinha 700 milhões de anos. Se deixarmos passar mais tempo e vejamos, neste momento temos mais isótopos pai a transformarem-se em isótopos filho, até que passaram 2 semividas. O que é que isto quer dizer? Que metade dos isótopos pai se transformaram novamente em isótopos filho. Então, houve um novo decaimento radioativo e neste momento eu já tenho 75% de isótopos filho e 25% de isótopos pai. O que é que acabou de acontecer? Uma nova redução de 50%. Eu tinha 50% de isótopos pai e reduzi para 25%. Houve mais uma vez uma redução de 50%. Quer dizer que 50% de isótopos pai desintegraram-se em isótopos filho. Logo ocorreu mais uma semivida, então quer dizer que a idade da rocha, neste momento, se eu encontrasse uma amostra com estas proporções, seria de 2 vezes o período de semivida, seria cerca de 1400 milhões de anos. Também é possível determinar a idade de uma rocha através da consulta de gráficos. Por exemplo, neste gráfico, temos a percentagem de isótopos em relação ao tempo. No início, eu vou ter 100% de isótopo pai e 0% de isótopo filho. Com o passar do tempo, o isótopo pai vai se desintegrar em isótopos filho. E podemos ver que, passando um tempo de semivida, temos 50% de isótopos pai e de isótopos filho. 2 semividas já só tenho 25% de isótopos pai. 3 semividas tenho 12,5% de isótopos pai. 4 semividas já tenho 6,25% de isótopos pai. Houve sempre reduções de 50%. Então, se eu tiver, por exemplo, numa rocha, uma percentagem de 12,5% de isótopos pai, qual será a idade da rocha? Eu vou aqui, 12,5 corresponde a 3 semividas. Multiplicando 3 semividas pelos 700 milhões de anos, que era o período de semivida deste par de isótopos, tenho que a idade da rocha seria aproximadamente 2100 milhões de anos. Será que podemos utilizar a datação radiométrica em todas as rochas? Será que todos os tipos de rochas são bons para nós fazermos a datação absoluta? Obviamente, para se conseguir fazer o cálculo, a determinação da idade absoluta através de isótopos radioativos, é imprescindível que a rocha tenha isótopos pai e isótopos filhos. Só assim é que eu consigo saber a proporção de um em relação ao outro e fazer o cálculo da datação absoluta. Também é mais eficaz nas rochas magmáticas do que nos outros tipos de rochas. Porquê? As sedimentares possuem sedimentos, fragmentos de várias origens, de outros tipos de rochas. Portanto, vai-me dar aqui uma datação dispar em diferentes fragmentos. O metamorfismo, por envolver elevadas pressões e temperaturas, pode muitas vezes perturbar a relação de isótopos pai e filho, o que pode dar idades que não sejam exatamente as mais corretas e fidedignas. Ficou percebido? Espero que sim.